Ficou tanto, mas não se bem. Não pude ir, Maria foi no lugar. Depois de uma semana voltou para casa. Toda arregaçada, não podia me sentar. Não vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando, começou a me explicar. Então não fiquei a ligar. E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Rota, roda, vira, solta, roda, vem. Passaram a rua e não se ninguém. Rota, roda, vira, solta, roda, vem. Este raio de sul. Quem é que não conhece essa, como tantas outras músicas da famosa banda Mamonas Assassinas? Entre 95 e 96, a banda era uma verdadeira febre em todo o Brasil. Com a agenda lotada, vendendo cerca de 2 milhões de discos, os integrantes da banda faziam um verdadeiro sucesso no Brasil. Até o trágico acidente aéreo que acabou vitimando os 5 integrantes da banda. Além do piloto, copiloto, segurança, integrantes da equipe, ninguém resistiu ao acidente aéreo. E exatamente 17 dias antes desse trágico acidente, a banda mais amada do Brasil esteve fazendo um show no Vermelhão da Serra, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Muitos passofundenses tiveram a oportunidade de ver a banda ao vivo, de perto, no estádio Vermelhão da Serra. Uma dessas pessoas é o Jefferson Luiz Garbim. Hoje, com 34 anos, Jefferson tinha apenas 8 anos quando foi ao show. Ele era muito fã da banda. Então, é claro, o momento foi muito marcante, muito especial. E agora ele compartilha conosco detalhes, lembranças sobre essa noite tão especial ocorrida em Passo Fundo. O ano era 96, tu tinha 8 anos e os Mamonas estavam estourados, né, naquela época, no auge da carreira deles. Então, assim, como que tu chegou no show? Tu era fã deles, os teus pais te levaram? Como é que foi esse contato e a vontade de ir no show? Desde que eu conheci os Mamonas, a minha vida virou Mamonas Assassinas por esse tempo, entendeu? Tipo assim, o período de 95, eu conheci os Mamonas, deve ter sido mais da metade de 95 em diante, né? Foi uma coisa muito rápida. Assim que eu soube, eu lembro que assim que eu soube que ia ter o show, eu estava disposto a infernizar quem fosse para eu ir no show. Isso aí era uma coisa certa, né? Tipo assim, eu vou ir nesse show, nem que eu tenha que ir sozinho. E dei um jeito de ir no show, né? Tu foi com quem no show? Fui eu e a minha irmã. Eu lembro que ninguém queria ir no show comigo, e aí juntou os dois, né? Ela tava muito afim de ir no show, mas ela já tinha idade pra me levar, e eu não ia ter como ir sozinho, né? Tive que achar alguém pra ir no show comigo, e graças a Deus foi a minha irmã, né? Que bacana. E, assim, quanto tempo antes que tu soube do show até o dia, assim, foi muita antecedência, meio em cima? Eu acho que questão, assim, de 2 semanas, sabe? Eu acho que foi meio rápido, assim, só que 2 semanas pra mim, que era criança, era bastante tempo na época. Hoje, 2 semanas é, tipo, voa, nem vejo passar. Eu lembro que, tipo, demorou um tempo, assim, mas pensando bem, eu acho que foi, assim, questão de 2 semanas no máximo, no máximo. Foi assim, ó. Eu lembro que de tarde, pra mim esse dia foi um dia especial, porque eu acho que comprei os ingressos um dia antes, né? Desde a ida de comprar os ingressos já foi uma emoção, assim, porque eu lembro que, assim, ó, era caro, não era uma coisa muito barata. No dia do show, eu insisti com a minha irmã que nós tínhamos que sair pra ver se nós encontrávamos os Mamonas, né? E aí eu lembro que a gente subiu ali pela Coronel Chicuta e passamos na frente do São Silvestre. E eles estavam lá. Eles estavam lá na janela do hotel. Porque tinha um pessoal lá embaixo já esperando. Tipo, tinha, sei lá, umas 10 pessoas no máximo. Era meia dúzia, assim, mas tinha. E volta e meia eles apareciam na janela pra mandar um tchau, pra banar, algo assim. Então, tipo, já começou a emoção ali. Se eu não me engano, eu vi o Dinho tá na janela, assim, né? Mas eu lembro nitidamente que várias pessoas estavam ali que viram, assim, tá? Foi aquele auê, né?
Foi no dia 14 de fevereiro de 1996, uma quarta-feira, que a banda Mamonas Assassinas esteve realizando um show em Passo Fundo, no estádio Vermelhão da Serra. Embora a banda já estivesse no ápice da sua carreira, o estádio não ficou cheio de fãs. Pelo contrário, no dia acabou chovendo e muitas pessoas não foram ao show. O fato de ter sido realizado no meio da semana também implicou no pequeno público. As arquibancadas não estavam cheias e o pessoal que estava no gramado acabou ficando até a metade, mais ou menos, do estádio, não lotando o local. No decorrer da noite também acabou faltando luz, teve um blackout, mas isso não apaziguou o ânimo dos fãs em ver os seus ídolos e dos ídolos em estarem com os seus fãs. Apesar disso, a noite foi um sucesso e todas as partes ficaram realizadas com a troca mútua ocorrida naquela noite. Como que foi? Porque parece que choveu, teve blackout, teve alguns problemas, né, durante o show. Como que foi a noite, assim, o show? Logo no começo do show, teve uma queda de luz. Uma queda de luz, e eu acho que não foi por conta de chuva, eu acho que foi por conta... Acho que o gerador não deu conta, assim. Sim. E foi muito engraçado, porque daí eles não tinham microfone para se comunicar, então ficavam eles lá no palco, eu tava longe, né, num lugar que para mim, consideravelmente longe, eu tava mais ou menos ali onde é a curva, ali onde fica a torcida da Diabos do Planalto, ali no Vermelhão da Serra, e para mim era longe, assim, né, então, tipo, eu mal vi os caras de longe, e começou a me bater uma aflição de, tipo, meu Deus, será que vai sair esse show, né, a minha preocupação de criança era essa, tipo assim, só o que me faltava, eu já tô aqui, já cheguei aqui, né, com os ingressos, tudo, e agora acabou a luz e não vai ter show, né, só o que me faltava. E aí, eu não sei dizer por quanto tempo que ficou sem luz, mas foi um tempo considerável, e mesmo depois que voltou a luz, teve um período que, não sei se eles tinham que acertar os equipamentos de novo, remontar alguma coisa no palco ali, repassar algumas coisas. Eu lembro que foi um período que o Dinho ficou conversando com a galera, que daí ele conseguiu um microfone, assim, e daí as caixas já estavam funcionando, mas antes do show começar, eu lembro que ele ficou conversando com o pessoal, contando piada, fazendo graça, assim, né? Eu lembro que eu comprei um boné nesse dia, que o boné também tem ele até hoje. Né? Ai, que legal! Tá surradinho, porque já andou em alguma caixa por aí, né, de recordações, mas sempre quando eu faço a triagem para jogar as coisas fora, esse aqui permanece, aí vai permanecer. E eu lembro que a gente foi no show, a gente tinha comprado o ingresso para arquibancada, porque era mais barato do que o do campo, né? Então, tipo assim, a gente podia ir no show, mas era o que dava para comprar, era a arquibancada, né? Sim. E eu lembro que algumas coisas que me chamaram bastante atenção foi que o meu referencial de Vermelhão da Serra era dia de jogo. Então eu lembrava do Vermelhão da Serra, assim, cheio, né? Arquibancada cheia e tal. E eu lembro que essa noite não tava arquibancada cheia. Isso me surpreendeu um pouco, assim. Eu não esperava, né? Eu tinha um referencial diferente. Então eu lembro que eu senti isso, a arquibancada vazia. Depois, recapitulando, depois eu entendi. Esse show foi numa quarta-feira. Então, foi numa quarta-feira. Então, muita gente não botou fé nesse show. Então, esse show não deu muita gente. Os Mamonas era uma coisa assim, ó, que
tinha muita gente que amava, tinha muita gente que detestava, né? Tinha gente que achava aquilo um absurdo, um besteirol, assim, tinha gente que abominava. Então, essa quebra de paradigmas, assim, eu tocava nos pontos, assim, né? Botava abaixo algumas hipocrisias. Tinha um pessoal que não gostava disso. E hoje, analisando, assim, para entender o porquê que esse show não foi um show lotado, por exemplo, porque eu tinha aquele referencial da TV, eu via shows lotados, ginásios lotados, estádio lotado, eu cheguei lá, o estádio não estava lotado. Claro, hoje eu entendo, era um meio de semana, e no interior ainda tinha muito daquela, tipo assim, as crianças que... Eu conheço vários amigos meus que me dizem assim, bah, eu queria muito ter ido, mas meus pais não me deixaram ir. Então acho que por conta disso estava um pouco vazio. A coisa que mais me lembro dessa noite, assim, lembro muito bem, como se fosse ontem, foi que eu acho que eles ficaram um pouco frustrados em relação ao número de pessoas, né? Eu acho que eles ficaram meio, tipo assim, esperavam de repente mais gente e tal, porque se eu sendo uma criança, notei que não tinha muita gente, né? Eu imagino para eles que estavam ali no auge da carreira, Sim. sucesso nacional, estavam no Gugu todo final de semana, né? Chegar ali numa cidade interior e não ter todo aquele recebimento que tinham normalmente, né? Provavelmente eles estranharam. E aí eu me lembro que o Dinho perguntou, falou isso no microfone, assim, conversando com alguém da produção, mas no microfone, perguntou por que o pessoal estava nas arquibancadas. E perguntou, e que falou pro pessoal se reunir ali no campo. Aí alguém deve ter comunicado a ele que os ingressos da arquibancada eram diferentes dos ingressos do campo e que, por isso, né, que a galera tava lá. Aí eu lembro que ele falou assim que ele era dono do show, que ele que mandava na coisa toda, e mandou abrir as arquibancadas pra galera da arquibancada ir pro campo. E eu lembro disso que eu achei muito massa, né? Isso aí me tocou, assim, porque eu pensei, nossa, cara, não tinha dinheiro para ir pro gramado, o cara vai abrir o gramado para nós. Então aí eles resolveram juntar todo o pessoal, aí sim eu acho que deu assim, ó, da metade do campo para frente, eu acho que deu um número, assim, bom de pessoas, né? E lembro que foi muito rápido. Foi muito rápido. E eu também não, eu era muito pequeno, então para mim foi difícil ficar no campo porque eu não enxergava muito bem, né? Eu lembro que eu ficava tentando olhar assim como conseguia, né? Tentava dar meus pulos, assim, literalmente, né? Dando os pulos para Sim. ver se eu enxergava. E acabei assistindo, acho que mais pelo telão, assim, do que olhando ao vivo. Mas era aquela coisa, né? Tipo assim, as coreografias eu meio que sabia de cor, o figurino eu sabia de cor, então eu já meio que sabia o que ia acontecer em cada hora, eu meio que já tinha decorado, assim, né? Que eu já sabia a troca de um figurino pro outro, eu já meio que deduzia pelo que eu via na TV, e eles levavam sempre o mesmo figurino. A gente volta pro shopping, agora a gente lanchar. Mas eu prefiro aí sim, eu quero ouvir vocês. A minha felicidade é o o chapéu que o cara usou no clipe lá da Brasília Amarela era o mesmo que ele tinha, né? Aquela roupa de Chapolin que ele usava no Jô Soares era a mesma que ele, né? Então, eu meio que já sabia o roteiro, assim. Então, para mim foi legal, porque eu já ficava esperando os pontos auges do show, né? Que eu acho que um dos pontos era o que ele acendia umas faíscas, assim, tipo um helicóptero nas costas dele. Isso aí era um show pirotécnico que tinha no meio do show. Foi um dos pontos altos, assim. Mas foi muito rápido. Muito rápido. Né? Porque imagina, 10 músicas. Sim, e a partir do momento que ele liberou para o pessoal da arquibancada ir para o campo até o final, isso tinha sido no início do show, metade? Eu tenho a sensação que logo depois da volta, que quando voltou a luz, eu acho que foi logo, tipo, deu uma música, alguma coisa assim, ele já deve ter se indignado com aquele número pequeno de pessoas e deve ter, sabe,
Tipo assim, eu lembro que foi meio que no começo, não foi muito assim pro final do show. Aham. E quando terminou, assim, eles chegaram a atender os fãs, tirar fotos, seria um pouco mais difícil, né? Naquela época acho que não tinha tanta câmera, as pessoas não tinham acesso. Mas dar autógrafo, assim, eles chegaram a recepcionar os fãs ou não? Eu não tenho essa informação porque eu acho que a minha irmã estava muito preocupada em como que a gente ia voltar para casa. Porque a gente estava de ônibus. De fato, eu acho que sim, começou uma chuva. Agora, depois que tu me falou, eu meio que me lembrei disso. Eu acho que não foi assim, uma chuva forte, mas eu acho que sim, teve um princípio de chuva. E eu lembro que a gente estava muito preocupado em como que a gente ia voltar para casa, né? Quer dizer, a minha irmã estava, porque ela estava, né, tava sob a responsabilidade dela. E então, assim que terminou o show, assim, a gente não parou para ver se eles iam atender o pessoal, se a gente nem tentou fazer nada. A única coisa que eu me lembro, que logo que a gente saiu, porque a gente tava no campo, a gente foi sair por aquela lateral que tem ali do lado dos vestiários, ali no portão do Vermelhão, e na saída, quando a gente estava saindo, eu lembro que um carro parou pra gente atravessar, para as pessoas, tinha muita gente saindo assim, e parou um carro, e era uma van. E eu lembro que eu parei pra olhar essa van porque eu pensei que podia ser os Mamonas Assassinos. E a minha irmã começou a me puxar, assim, porque eu meio que parei no meio da rua, né? E isso, assim, é também outra coisa. As memórias que eu tenho, essas aí nítidas, assim. Eu lembro que eu parei, olhei. E daí, quando eu olhei lá no fundo da van, eu vi o Sérgio, que era o cara que eu menos gostava, acho, da banda, o baterista. Era o cara que eu menos, né, dava bola, assim. Eu lembro que eu Aham. vi o Sérgio e eu fiz um sinal de positivo pra ele. E ele me respondeu. E daí, tipo, pá, era o cara que eu menos dava bola, assim, né? Tipo, não era o Sim. Dinho, não era os caras que estão na linha de frente, ele era o baterista, ficava lá atrás, assim. Mas o cara me respondeu, nossa, fiquei emocionadíssimo, assim, né? Nem parecia verdade. Eu contei para as pessoas, ninguém acreditava que tu viu alguém lá e alguém Mas não, eu lembro que eles usavam aquela roupinha tipo de presidiário, sabe? Uhum. E bom, dava para ver o cara, né, nitidamente, suando, assim, né? E eu lembro disso aí, na saída. Então eu não sei, acho que eles nem tiveram muito tempo de atender as pessoas. Eu acho que eles também não tinham assim uma estrutura de camarim muito boa ali, era um negócio bem improvisado mesmo. Então eu acho que eles saíram dali do show e se mandaram assim, né? Tipo, acho que eles voltaram pro hotel meio imediatamente. Eu vou apresentar para vocês o resto da macacada. Vamos lá. Na bateria, ele que em 95 ganhou o prêmio de melhor baterista dos Mamonas Assassinas do ano. E em 96 já foi indicado para o mesmo prêmio. Obrigado. Com vocês, Sérgio Reale. Não sei contar quantos dias foi, mas não deu 15 dias. Deu menos que deu 9 shows depois eles morreram. Então Nossa, foi aí, ó, bem. meio mês. Em fevereiro é o mês mais curto. Então foi muito rápido, nem deu tempo Mas de tu lembra, assimilar. assim, de quando tu recebeu a notícia da morte deles? Assim, o impacto? Lembro, tava assistindo TV de manhã, né? Eu entrei num estado de negação, na verdade, que eu não consegui captar o que estava acontecendo. Foi uma tragédia, né? Total. Pra nós que era criança, assim, porque tu é criança, tipo, tu idolatra aquelas figuras como se elas fossem grandes figuras, né? Pra ti é a coisa mais importante que tem. Então, aquilo era uma referência muito grande para nós. Nós já vinha de uma morte do Ayrton Senna 2 anos antes, né? Tipo, em 94 já tinha morrido o Senna, então a gente já vinha da morte do Ayrton Senna, que parou o país. Aí deu 2 anos depois, aí morre os Mamonas Assassinas também. Então, tipo, foi muito chocante. Então, logo que eu vi isso na TV, eu vi a chamada, eles falavam que os integrantes dos Mamonas Assassinas tinham sofrido um acidente de avião e tinham falecido. E eu não quis entender a notícia, fiquei matutando comigo o que era imigrantes. Imigrantes. Fui lá perguntar para minha mãe: mãe, o que é imigrantes? Daí ela me disse: depende do contexto, Jefferson. Né? Qual é o contexto? Deu, não, é que estão dizendo na TV que os imigrantes dos Mamonas Assassinas morreram. Não tinha entendido integrantes, né?
Aí eu disse pra ela, os imigrantes dos Mamonas Assassinos morreram. Eu ressabiado, né? Disse, tu não vai me dizer que é os caras, né? Daí ela disse, não, Jefferson, é os integrantes. Então eu disse, não, como é que os caras são imortais, como é que vai morrer? Daí ela, não, então é os eles morreram? Daí eu disse, não morreram nada. Estão falando ali na TV que os caras lá, que é dos Mamonas, lá, sei lá, quem morreram. Que eu não via corpo, né? Eu não via foto, não via nada, só falavam. Aí, aos poucos, eu fui meio que caindo, assim, naquela realidade, entendendo, e aí eu digo, mas não pode. Eu lembro que eu fiquei numa negação, assim, acho que a ficha foi cair no enterro. Nossa, mas foi um baque. Foi uma coisa muito esquisita, né? Foi uma coisa, assim, muito, muito esquisita. Foram alguns meses que era Mamonas Assassinos todos os dias, eu escutava fita muitas vezes ao dia, né? E fazia meus shows, minhas performances em cima do sofá, né? Quando saía todo mundo de casa, eu ficava em casa e botava o som bem alto e do nada tudo isso se acabou, né? Se acabou, do nada alguém disse, os caras morreram, os caras não vão mais estar no Faustão na semana que vem, não vão mais estar no Gugu a semana que vem. Então toda aquela expectativa que tu gerava, sei lá, vai sair um disco novo, ou quando é que eles vão vir pro Passo Fundo de novo, né? A fantasia da criança é essa, né? Tu sempre fica, tu acabou de ir no show, mas tu quer mais, né? Sim. Os caras na TV, porque não era que nem hoje. Hoje tu tem vontade de ver um negócio, tu abre o YouTube e tu procura, né? Então se falava muita coisa, a gente ficava muito impressionado. Tudo isso impressionava, né? Será que eles morreram? Será que Deus matou eles? Porque, né? Tudo isso era muito impressionante. Aí tinha, por exemplo, gravação do Júlio dizendo num dia anterior que ele sonhou que o avião ia cair. E aí tinha a fita dele falando. Daí, nossa, isso aí virou um assunto do nada, um assunto que era um assunto alegre, virou um assunto mórbido. Virou um assunto de morte, virou um assunto de premonição, sabe? Esses assuntos que mexiam com a gente, assim, que tu é criança, tu fica, pior. Tu entra em todas as narrativas que te passam, tu acredita, né? Uma tragédia. Eu já tava pensando sobre isso, assim. Chega a ser triste tu lembrar dos Mamonas, porque era uma coisa tão divertida que depois ficou totalmente vinculada a uma coisa ruim, né? Ficou literalmente os dois lados da mesma moeda, tipo, e extremos, assim, né? Da alegria total por uma sensação fúnebre, né? De velório, de choradeira, de desespero, todo mundo chorando. E aquela sensação, eu lembro que eu nunca, depois disso, assim, aquilo foi esfriando, assim, não teve mais, não era mais a mesma alegria botar a fita para tocar. Eu lembro que eu simplesmente parei, assim, parei. Tipo, começou a vincular aquela coisa ruim, né? Uhum. E chegou a ter outros ídolos, como tu teve na época, eles, né? Eu acho que não. Não nessa dimensão, né? É impressionante, assim, pensar que os caras movimentaram o país mesmo, não é uma coisa ilusória. Na época foi uma coisa muito louca. As televisões, elas disputavam eles no final de semana, né? Disputavam eles estavam direto, assim. Eu nunca vi um negócio... Foi muito rápido. Foi de 95 pro comecinho de 96. Assim, muitas aparições na TV, foi muito, muito rápido, né? Diz que no dia que eles lançaram a música no rádio, no outro dia já era mais pedida. Então, pra criançada, aquilo ali era um referencial muito grande, assim. Eu lembro que não era só eu, a maioria das pessoas, eu acho, da minha idade, tem esse referencial, assim. Eu acho que a grande maioria tem os Mamonas, assim, como foi um fenômeno muito, muito rápido, mas muito intenso. Meus amigos, vamos aproveitar que nós temos nossa lua particular hoje e falar um pouco de amor.
você põe o dedo no nariz e limpa debaixo do sofá. Essa mulher que não deixa você assistir jogo de futebol, Corinthians, é claro, pra poder assistir novela reprisada. Olhe para os olhos dessa mocreia e diga estas palavras de amor.